Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Correia de Miranda. Nós vamos ver hoje o capítulo 16, cujo título é Não é Trágico Ser Médium. Médium, escreveu Allan Kardec, com sua costumeira precisão de linguagem e economia de palavras. Abre aspas. Médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Fecha aspas. Sejamos igualmente econômicos, mesmo porque não dispomos de espaço para cuidar mais extensamente do assunto que é trazido para este livro apenas como introdução indispensável ao tema deste capítulo. Ao leitor interessado, não faltarão palavras especializadas que lhe proporcionarão informações mais amplas, a começar, evidentemente, por O Livro dos Médiuns, do próprio Kardec. Suponho e espero que também lerá com proveito meu livro Diversidade dos Carismas, no qual o assunto é tratado com amplitude. Então, Hermínio Correia de Miranda escreveu esse livro Diversidade dos Carismas. Continuando a leitura, não é nada impossível que o leitor venha a ter em sua família uma ou mais crianças dotadas de sensibilidade necessária para servir de intermediária entre os espíritos e os homens, conforme caracterizou Kardec. A mediunidade é, de fato, um tipo especial de sensibilidade ou percepção voltada para este ou aquele aspecto do mecanismo da comunicação entre nós e os seres invisíveis. Aliás, não deve o leitor se esquecer de que as próprias crianças, como vimos ainda há pouco, eram espíritos e, a não ser pelas pessoas dotadas de faculdades especiais, não podiam ser vistos, ouvidos, tocados ou percebidos pelo comum das criaturas enquanto estavam do lado de lá da vida. Eu, por exemplo, nunca vi um espírito. Costumo dizer que se dependesse de meu testemunho pessoal de evidência ou de audiência, eu não aceitaria nada disso. Felizmente, isto não ocorre, pois os fenômenos naturais nada têm a ver com nossas crenças ou descrenças. Eles simplesmente são o que são. Se então alguma criança sua, de sua família ou de amigos e conhecidos começar a apresentar indícios ou manifestações de nascentes faculdades mediúnicas, não se assuste, não se aflija, não se espante, nem procure reprimir as manifestações, com o que somente poderia complicar desnecessariamente as coisas. A mediunidade, como dizíamos, é um tipo especial de sensibilidade, percepção ou acuidade para certos aspectos da vida que costumam escapar aos nossos 5 sentidos habituais. A pessoa saudável, serena, equilibrada e razoavelmente instruída acerca de tais fenômenos tem condições para exercê-la de maneira adequada e proveitosa para si e para os outros. Não receba, pois, os primeiros sinais ou sintomas de suas manifestações em pânico ou com mal disfarçada hostilidade, temor e inquietação. Então, deixe que a coisa venha naturalmente, sem forçar seu desenvolvimento extemporâneo e sem tentar reprimi-la com aspereza. Observe o que acontece com a criança, sem assustá-la. Não é desgraça alguma ter filhos ou filhas dotados de faculdades mediúnicas. Ao contrário, é uma bênção em potencial se tudo for encaminhado de maneira correta, dentro de um contexto de equilíbrio e bom senso. Afinal de contas, os espíritos são gente, tanto como nós somos espíritos,
Por que não poderíamos nos entender e estabelecer um intercâmbio proveitoso através dos canais mediúnicos que a própria natureza nos proporcionou para essa finalidade? É uma pergunta, né? Por que não poderíamos nos entender e estabelecer um intercâmbio proveitoso através dos canais mediúnicos que a própria natureza nos proporcionou para essa finalidade? Assim, se a criança diz estar vendo coisas ou pessoas que você não consegue ver, ou ouve sons e vozes que seus ouvidos não captam, não salte aflito a apressada conclusão de que ela está ficando doida. Tenha calma, observe, medite, consulte quem entenda do assunto e não tome atitudes precipitadas e afoitas como proibições, ameaças, castigos, pressões e gritarias. Muitas mediunidades fecundas, na verdade, a grande maioria, começam com manifestações esporádicas e fragmentárias na infância. É só ler os relatos acerca de alguns médiuns confiáveis. Você encontrará em inúmeros depoimentos referências documentadas da fase inicial da mediunidade, quando nem sempre os fenômenos foram considerados com o necessário equilíbrio e bom senso pelas pessoas que cercavam a criança e que longe estavam de compreender e aceitar serenamente os fatos. De casos outros em que tais atitudes acarretaram conflitos que se arrastam pela vida fora, nem ficamos sabendo. Mesmo ignorando de início as causas e a natureza dos fenômenos, a família deve estar preparada, pelo menos, para considerá-los com sensatez e sem estardalhaços desnecessários e prejudiciais. Raramente a criança é compulsiva, mentirosa. Se ela diz que está vendo determinada pessoa ou ouvindo palavras que fazem sentido, conceda-lhe, pelo menos, o crédito preliminar de sua atenção, mesmo porque, se for mentirosa, também precisa de atenção e cuidados especiais. Vejamos um episódio desses que Divaldo Franco me contou. Estava ele com cerca de 4 anos. É uma de suas mais remotas recordações da infância, quando viu aproximar-se dele uma senhora que lhe pediu para dar um recado assim, : Diga a Ana que sou Maria Senhorinha, pediu-lhe a pessoa. O menino não tinha a menor ideia consciente do que fosse um espírito e de que espíritos podem apresentar-se à vidência de determinadas pessoas e falar-lhes. Para ele, ali estava uma senhora como as outras, que lhe pedia para transmitir um recado à mãe dele, Ana. Divaldo fez o que a moça, entre aspas, lhe pedia. O problema é que Maria Senhorinha era mãe de Ana Franco e, portanto, avó de Divaldo. Nem o menino, nem sua própria mãe tinham-na conhecido em vida, porque ela morrera precisamente do parto de Ana, que fora criada pela irmã mais velha Edwiges. Ana Franco tentou dissuadir o menino, dizendo-lhe que Maria Senhorinha fora a avó dele e estava morta há muitos anos, e que, portanto, no seu entender, não poderia estar ali mandando recados para ela. Gente morta não fala com vivos, pensava ela. Seja como for, Ana Franco ficou impressionada com a convicção do menino a respeito de sua visão, mesmo porque tais fenômenos começavam a ocorrer com certa frequência com ele. Por via das dúvidas, tomou uma decisão heróica. Tomou-o pela mão e foi à casa da irmã, que, vitimada por grave distúrbio, vivia há muito tempo presa ao leito por uma paralisia. Na presença da tia, Divaldo foi instruído a reproduzir a história, o que fez da melhor maneira possível,
nos precários limites de seu vocabulário de então, repetindo fielmente o recado e descrevendo a moça que o enviara. Era uma mulher magrinha, de olhos verdes, e usava um vestido branco de babados plissados, mangas compridas e gola muito alta. Tinha os cabelos penteados para trás, presos em coque, como se usava antigamente. Então, o Divaldo descreveu, né, a pessoa que ele viu, né, o espírito que ele viu. Tia Edwiges nem precisou falar muito, pois as lágrimas lhe escorriam pela face abaixo. Bastou uma frase curta e emocionada: Ana é mamãe. Era aquele o primeiro testemunho vivo de sua nascente mediunidade. Ana Franco, embora despreparada para a inesperada situação, era dotada de inato bom senso e inteligência, a despeito de sua escassa cultura geral. Não se deixou impressionar, nem se assustou, mais do que era de esperar-se ante o insólito. Já o restante da família, especialmente os irmãos, bem mais velhos que Divaldo, não teve a mesma serena compreensão de Ana. Para eles, aquele menino era um tanto ou quanto desajustado. Algum tempo depois, Divaldo começou a ter um companheiro inseparável de brincadeiras. Era um menino aproximadamente de sua idade e parecia crescer, está escrito entre aspas, crescer, né? Juntamente com ele. Então, esse menino que estava brincando com eles, assim como Divaldo crescia, ele também crescia. Brincavam, passeavam e conversavam o tempo todo. O único problema, se é que era mesmo problema, é que somente Divaldo via e ouvia seu companheiro de folguedos, o que, para ele, não constituía novidade, nem apresentava dificuldades. Lembra ele até um curioso fenômeno entre muitos. Brincavam, ambos, de puxar por um cordel um velho ferro de engomar abandonado, cada um com o seu. Com uma diferença, porém, que Divaldo notou. Enquanto seu carro, entre aspas, né, deixava um sulco na areia e o do outro menino não deixava sinal algum por onde passava. Perguntado a respeito da anomalia, o garoto, entre aspas, né, porque era um espírito, deu uma explicação que, à época, pareceu satisfatória a Divaldo e não mais se afastou, e não mais se falou do assunto. Nas suas conversas com os outros, Divaldo sempre se referia ao seu companheiro invisível, que para ele era uma criança igual às outras. Não é sempre de tais faculdades em crianças tem o desdobramento previsto nesta ou naquela forma de mediunidade. Como as recordações espontâneas de vidas passadas podem apagar-se aí pelos 10 anos de idade. Nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas têm necessariamente tarefas específicas nesse campo, ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno do intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Se, porém, estiverem assim comprometidas, precisarão de apoio e compreensão das pessoas que as cercam, para levarem a bom termo seus compromissos, obviamente assumidos no mundo invisível, onde viveram como espíritos, entre uma vida e outra. Se pais, tios, irmãos ou amigos não têm condições e conhecimentos suficientes para proporcionar a orientação desejável, que pelo menos procurem compreender e considerar com o melhor senso de solidariedade aqueles membros mais jovens da família, nos quais os fenômenos começam a revelar indícios veementes de faculdades inabituais, sim, mas não sobrenaturais ou indicativas de distúrbios mentais e emocionais. Não constitui tragédia alguma ser médium.
Ao contrário, é recurso concedido para que a pessoa tenha condições de exercer tão nobre função, de intermediário entre as duas faces da vida, que se dão as mãos por cima das fictícias barreiras da morte. Trágico pode ser, isto sim, a teimosa resistência de tantos que levam uma vida inteira de desajustes e problemas emocionais e psíquicos, porque se recusam a aceitar as coisas como são, ou seja, a exercer as faculdades de que vieram dotados, a fim de, com elas, servirem ao próximo. Considere tais predisposições como a revelação de um talento, como outro qualquer. Se seu filho ou filha denota inclinação para a música, a literatura, a ciência ou o esporte, você tudo fará para que ele ou ela possa seguir o rumo que o levará à realização de seus sonhos e aspirações. Por que não proceder da mesma maneira quando os indícios apontam a direção da faculdade mediúnica? Acresce que a mediunidade pode e deve ser exercida sem interferir com nenhuma outra atividade normal, saudável e honesta do ser humano. Não se trata de uma profissionalização, um regime de dedicação exclusiva em tempo integral. Os melhores médiuns de nosso conhecimento sempre conseguiram conciliar sua participação na sociedade e no exercício profissional com o trabalho regular e disciplinado do intercâmbio espiritual, durante anos a fio, em grupos equilibrados e bem dirigidos. Um amigo meu, muito querido, dotado de privilegiada inteligência e de respeitável cultura geral, desempenhou a inteiro contento suas responsabilidades como funcionário graduado e exemplar de um grande banco, paralelamente com suas excelentes faculdades mediúnicas. Não agiram de modo diferente médiuns como Chico Xavier, Valdo Vieira, Divaldo Franco, Zilda Gamo e Ivone Pereira, para citar apenas uns poucos dos mais conhecidos. Chico aposentou-se após longos anos de modesta e assídua atividade burocrática num órgão público do estado de Minas Gerais. Valdo Vieira exercia cumulativamente com sua mediunidade a profissão de dentista e posteriormente a de médico. Divaldo trabalhou até aposentar-se como funcionário de uma entidade de previdência social. Zilda Gamo foi professora, como também, ao que eu saiba, Ivone Pereira. Nenhum deles profissionalizou a mediunidade, nem permitiu que o exercício de suas faculdades interferisse com a atividade normal de seres humanos participantes, dinâmicos, interessados nos problemas habituais da vida. É certo que, uma vez manifestada em sua família, a mediunidade configura uma responsabilidade para a criança e para os pais e demais pessoas que a cercam. É preciso aceitar, compreender e entender o que se passa, a fim de ajudar a criança no tempo certo e no ritmo que lhe for adequado a seguir seu caminho. Nada, porém, de sustos, repressões, ironias ou temores. Para relatar um caso específico de mediunidade infantil, achei melhor abrir espaço no capítulo seguinte, mesmo porque são muito instrutivas para as finalidades de nosso estudo, as inteligentes e moderadas atitudes da mãe da criança, que, embora não familiarizada com os aspectos espirituais correspondentes, teve o bom senso de aceitar as ponderações de uma amiga versada em tais questões e na qual ela confiava. Então, nós vimos esse texto, né, de que as crianças podem nascer e, no desenvolvimento da fase da infância, já manifestar a mediunidade que ela possa ter trazido já da encarnação, porque é preparado anteriormente à encarnação, né? Essa questão da mediunidade.
se bem que também outros aspectos que podemos, é programado para nós desenvolvermos, né? Por exemplo, um trabalho específico já é preparado anteriormente da encarnação, né? Então, nós vamos ver aqui para complementar, né, a leitura, vamos ver algumas questões do Livro dos Médiuns, que é escrito por Allan Kardec, e está no capítulo 18, cujo título é Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Tem a questão 221 com várias perguntas relacionadas a essa questão da mediunidade. Então, tem uma que algumas questões de modo geral e outras são relacionadas à infância. Então, essa daqui é de maneira geral. A faculdade, né, a questão 221, item 1. A faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? E a resposta é, às vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são por outros motivos. Agora vamos ver a questão número 3, dentro dessa item da questão 221. O exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no tocante às condições de rigidez, ou seja, de estado perfeito de saúde, excluindo-se os casos de abuso? Minha resposta é: há casos em que é prudente, mesmo necessário, abster-se ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. Isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Quando ele começa a sentir-se fatigado, deve abster-se. Então, essa pergunta também é de um modo geral, para adultos, para todos que têm mediunidade e a exercitam, né? Então, agora vem algumas questões relacionadas à mediunidade em crianças. A questão número 6. Será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? E a resposta é: certamente. E sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. Então, aqui tem uma observação a ser lida. Este é um problema de psicologia infantil, que serve para, mais uma vez, comprovar a natureza e a atitude científica do espiritismo no trato dos problemas psíquicos. Há crianças que revelam precocemente suas faculdades mediúnicas, mas seria errôneo querer desenvolvê-las de maneira sistemática. O que se deve dar às crianças em geral é o ensino moral do espiritismo, preparando-as para uma vida bem orientada pelo conhecimento doutrinário, sem qualquer excitação prematura das faculdades psíquicas, que se desenvolverão no tempo devido. Nos casos tratados no item 7, temos o desenvolvimento espontâneo, que é diferente. Isso aqui é uma nota do tradutor. Agora vamos ver aqui a questão 7. Mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos o mesmo inconveniente? E a resposta é não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. Observe-se que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso. As visões que lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhes dá pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada, se ela conhecer o Espiritismo. A questão número 8. Qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? E a resposta é: não há limite preciso na idade.
depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais particularmente, do desenvolvimento psíquico. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Quanto à escrita, há outro inconveniente, que é a falta de experiência da criança. E com essas questões, finalizamos nossas reflexões de hoje sobre a mediunidade na infância. E no próximo capítulo veremos o caso de mediunidade de uma criança. Então, vamos dar continuidade deste tema de mediunidade na infância no próximo capítulo. Que tenhamos uma boa semana.